repercussão no hospital. Depois ocorre uma repercussão nos residentes e uma repercussão na residência. Quando começou-se a falar no problema que a gente ia ter no Brasil, acho que foi logo no começo de fevereiro, a administração do hospital reuniu todos os chefes de serviço dos departamentos para a gente se organizar, porque a Santa Casa de São Paulo ela tem o pronto-socorro dela, um pronto-socorro aberto, diferente, por exemplo, do HC, que é um pronto-socorro referenciado. O nosso é aberto e a gente imaginou que a gente ia sofrer no começo da pandemia, a gente precisou se organizar. Então, pensar em áreas distintas de atendimento e internação, né, doente COVID, doente não COVID, doente cirúrgico, doente clínico. O pronto-socorro nosso tem mais ou menos uns 150 doentes todo dia lá internados, é uma coisa complexa de se fazer. Nós tivemos que pensar numa área de triagem para sair da porta do pronto-socorro, quando começaram a surgir aquelas imagens, né, que vieram da Itália, vieram da Espanha, vieram de Nova York, a gente imaginava que ia ser um caos aqui em São Paulo. E organizamos algumas tendas em outra área do hospital para fazer triagem de doente com síndrome respiratória aguda. E quem que ia tocar essa triagem? A gente teve que pensar em tudo isso. Pensar em enfermarias e UTIs. As nossas UTIs sempre estavam cheias, né? Doente de trauma, AVC e pós-operatório de alta complexidade, a gente não tinha espaço para admitir, de repente, uma carga enorme de doentes. E pensar também em como ia funcionar no centro cirúrgico. Então, essa fase já foi um primeiro aspecto que eu acho que foi muito importante para o nosso hospital. A gente gastou aí várias reuniões, tomou várias ações e que possibilitaram um atendimento organizado dentro do nosso hospital. Existiu na fase inicial a repercussão nos residentes. Primeiro, como qualquer outro médico do hospital, uma repercussão psicológica. Você enfrentar uma doença que você sabia que tinha formas graves, tem risco de morte, é uma coisa muito séria para você pegar um jovem e fazer ele trabalhar. E o pessoal no Brasil, em São Paulo, a gente via, né, que gente da pediatria indo tocar pronto-socorro de adulto em alguns hospitais, gente que não está preparada para manobras de intubação, ventilação mecânica, sendo jogados em UTI, designados para atendimento em UTI, e sem muito suporte. Então, na Santa Casa, a gente procurou pensar nesses aspectos e, para minha surpresa, houve, por parte dos residentes, um profissionalismo que me chamou muita atenção e um espírito de coleguismo, porque é normal, numa doença clínica, você falar, bom, o problema é dos clínicos, o cirurgião não quer se envolver. Não, houve uma divisão de tarefas entre clínicos, cirurgiões, ginecologistas, pediatras, todo mundo participou da triagem, tinha escala, a gente funcionou com 5 tendas dessas triagens, uma de cada departamento, tinha o pessoal da manhã, o pessoal da tarde, os supervisores, os assistentes que ficavam. Então, acho que tudo isso contribuiu para a hora que chegou abril, maio, as coisas fluíram de uma maneira importante.
E o problema de saúde no próprio residente. Nós tivemos 189 casos suspeitos até o momento, desses 93 positivos. Entre os residentes da cirurgia, nós temos mais ou menos uns... não chegam a 20 residentes da cirurgia. Um precisou ir para a UTI, mas não chegou a ser entubado. Ele melhorou só com manobra de pronação, etc., mas foi o caso que mais preocupou. A maioria dos residentes tiveram casos muito leves, que não demandaram muito problema mais de isolamento. E, finalmente, a repercussão na residência de cirurgia. Houve diminuição das cirurgias eletivas. Para nossa surpresa, houve um aumento das cirurgias de urgência, principalmente pelo fato do nosso pronto-socorro ser aberto, e muitos hospitais da rede passaram a atender só Covid. Então, em São Paulo, nós temos 2 grandes hospitais que não são públicos, um é a Santa Casa e o outro é o Santa Marcelina. Nós que estamos na zona central da cidade, o Santa Marcelina na zona leste, extremamente populosos, esses pronto-socorros aguentaram um rojão. Para vocês terem uma ideia, a gente recebe mais ou menos 250 ambulâncias do SAMU por dia no PS. Esse número passou de 450. Então, não foi fácil administrar um pronto-socorro que foi dividido em 2. O pronto-socorro Covid e o pronto-socorro não Covid. E, na cirurgia, a gente tem o problema do paciente com câncer. Quanto tempo a gente iria adiar um tratamento cirúrgico desse doente? Isso pensando lá no final de março, começo de abril. Será que nós podemos passar 3 meses com esse doente em casa e, de repente, a doença dele muda de estágio e é um problema muito sério? E um risco de transmissão também hospitalar, até você conseguir ter enfermarias que podiam ficar com o doente comunicante, ficar com o doente Covid positivo e ficar com o doente não Covid, isso gera um problema muito grande. E nós só fomos conseguir equacionar isso lá pelo final de abril. Dados dos jornais, principalmente aqui da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, mostram agora, em junho, reportagens de junho para cá, que as cirurgias caíram 60% durante a pandemia. Então, de abril a julho, essa queda foi de praticamente 100% nos casos de cirurgias eletivas e 80% para emergenciais na região norte, na sudeste um pouco menos, e no sul, centro-oeste, em torno de 70%. Muitos doentes adiaram a ida aos serviços de saúde por medo de serem contaminados. Muitos chegaram numa fase mais avançada da doença e muitos com complicações. E houve contaminação quando doentes Covid e não Covid ainda não estavam separados. Isso é uma coisa que eu acho que aconteceram em todos os hospitais. Na Santa Casa, só para vocês terem uma ideia, de janeiro a junho, nós realizamos 6.242 cirurgias. Antes da pandemia, que é janeiro e fevereiro, esse número era em torno de 3.050. 2.000 eletivas e 1.000 de urgência. Na pandemia, a partir da metade do mês de março até o final de junho, quando eu fiz essa coletânea, nós tínhamos feito 1.384 cirurgias eletivas e 1.802 de urgência. Então, agora nós estamos começando a discutir esse período pós-pandemia. Para o residente, como recuperar um ano em 6 meses? A formação teórica, nós conseguimos complementar com cursos e reuniões à distância
E agora é um fenômeno universal. Hoje você tem aí diversas opções para o residente poder assistir, e isso vai permitir manter essa formação teórica. Mas, na prática, eu acho que os serviços que têm residência têm que pensar em novos campos de prática. Por exemplo, na Santa Casa, a gente tem o Hospital Central, que é onde tem o grande movimento cirúrgico. Mas a gente trabalha com um hospital de menor complexidade, no extremo da Zona Norte, 2 hospitais, um é nosso, da própria Santa Casa, o outro é um convênio com a OS, onde o nosso residente de cirurgia, R1 e R2, passam um mês, eles vão se rodiziando e garantem um movimento eletivo muito bom para a formação deles. Esses hospitais, agora, na segunda quinzena de agosto, retomaram o movimento. Não existe ainda uma preocupação da Secretaria de Saúde dos serviços atingirem metas, porque quando tem meta, esses hospitais funcionam muito bem. Até setembro, a Secretaria não está nos cobrando metas, mas existe já o discurso que, a partir de setembro, vai voltar a se cobrar a meta. Então, o movimento vai retomando aos poucos. No departamento de cirurgia, eu tenho que controlar um pouco isso, porque como a gente está com uma demanda ainda muito alta de doentes de urgência, sejam clínicos, sejam cirúrgicos, a disponibilidade de leitos no Hospital Central ainda é restrita. Já houve uma diminuição muito grande dos doentes COVID, tanto em UTI quanto em enfermaria. Essas unidades estão voltando a ser não COVID, mas a gente ainda prioriza as cirurgias oncológicas e as cirurgias de urgência e emergência. E aí fica a pergunta, e essa vai ser necessária uma reposição para esse residente? Será que isso é factível? Será que existe financiamento? Por exemplo, a gente já houve uma discussão da Comissão Nacional de Residência, em que a Coreme da Santa Casa participou, e, pelo visto, nós não vamos ter financiamento para bolsas de residência se a gente quiser fazer um período de recuperação para esses doentes, para esses residentes. É um problema muito sério, porque se você abre vaga para novos R1s e segura o R1 atual mais 4 meses, esse R1 atual provavelmente não vai ter bolsa para ficar mais 4 meses. E a Santa Casa provavelmente também não vai ter verba para financiar esse período a mais de reposição. Então, é uma coisa que está sendo ainda muito discutida, mas que a gente não tem uma resposta definitiva. O que nós fizemos foi, no final do mês de maio, elaborar um questionário para residentes e assistentes do departamento de cirurgia com essas opções. Se a pessoa achava que devia ter reposição do ano todo, se havia necessidade de reposição de 4 meses e término da residência, em vez de março, fevereiro, em junho, sem reposição, ou término em fevereiro com um fellow opcional de 4 meses mais voluntário. Então, nós mandamos isso para os nossos assistentes e residentes, e o que houve foi uma maioria de respostas, em torno de 76%, de opção que não deveria ter reposição, acabar em fevereiro a residência, ou o término em fevereiro com um fellow opcional de 4 meses voluntário. Por que a gente observou esse tipo de resposta? O R2, que vai acabar hoje, é um pré-requisito para a especialidade.
Então, ele acha que ele tem que começar o que ele quer fazer, a urologia, a cirurgia vascular e assim por diante, o mais imediato possível. Mas o R+ da especialidade, ele quer uma reposição. Então, são momentos diferentes da residência em que precisam ser vistos de uma maneira diferente. Mas isso foi uma coisa que a gente observou. E nós estendemos, esse questionário foi debatido na Coreme, e a Coreme resolveu estender esse questionário para todos os residentes da Santa Casa. Residentes da área básica, residentes de especialidade e estagiários de todos os serviços. E o padrão da resposta foi mais ou menos semelhante, seja residente da clínica, da ginecologia, da pediatria. Eles ainda, apesar, eu acho que por a gente ter tido um movimento de urgência muito grande, eles perderam menos oportunidades. O residente de cirurgia teve oportunidade de conhecer muitas coisas novas trabalhando na UTI Covid, na enfermaria Covid, no pronto-socorro e assim por diante. E as especialidades mantiveram o movimento de urgência. A cirurgia vascular teve um movimento brutal, a urologia continuou a ter movimento. Então, isso permitiu que talvez não fosse muito impactante esses primeiros 5 meses da pandemia. Agora, a preocupação é manter isso agora, né, para a gente continuar a poder recuperar esse tempo da melhor forma possível. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, para a gente poder aproveitar aí na discussão. Excelente apresentação, doutor Rodrigo. Eu vou só sugerir para a gente seguir na sequência, convidar o doutor Sérgio. A minha sugestão é que todos façam sua apresentação e depois a gente deixa o debate para o final. De acordo, Paulo? Perfeito. Rômulo, boa noite a todos. Eu não preparei uma apresentação sabendo daquilo que o professor Rodrigo ia apresentar, mas eu queria fazer um contraponto sobre aquilo que o professor Rodrigo apresentou. Nas áreas de especialidade, eu faço uma área muito específica, que é a cirurgia da parede abdominal. O residente de terceiro ano passa comigo 3 meses, onde ele acaba focando nas diversas cirurgias da parede abdominal, áreas incisionais complexas, casos de infecção de parede, cirurgias laparoscópicas. E ocorreu uma perda muito grande no tocante a esses residentes que precisariam entrar nessas cirurgias e sair com esse background. A gente fez uma enquete dos ex-residentes que passaram com a gente. Existem cirurgias que eles acabam saindo da residência sem a devida habilidade para continuar realizando elas na sua cidade de origem ou nos hospitais que eles vão trabalhar. Algumas técnicas são muito difíceis de serem aprendidas, mesmo num período de 3 meses, que a gente considera um período satisfatório para esse aprendizado. Eu tenho, nesse período todo, passaram 2 residentes. Logo no início da pandemia, nós não operamos, ficamos sem operar cirurgias eletivas, e essa residente que logo pegou o início da pandemia, ela fez 3 ou 4 cirurgias, o que é uma perda imensa, porque ela não vai estar habilitada
a realizar casos complexos que a gente realiza com frequência na Santa Casa. E esse residente que está agora com a gente, felizmente, há mais ou menos um mês, nós fomos liberados a operar um caso por semana, e aí estamos iniciando com casos mais simples, e aí agora já com a melhora da pandemia em São Paulo, a gente começa a fazer casos de hernias incisionais um pouco mais complexos. Então, eu queria fazer esse contraponto, porque esse é um residente, para a gente poder discutir no final, esse é um residente que perdeu muito. Como o residente da oftalmologia, ou o residente da otorrinolaringologia, ou algumas cirurgias, o professor Rodrigo falou e isso é verdade, a vascular atendeu muito no pronto-socorro, a urologia também, mas se não for câncer ou urgência, eles não fizeram essa cirurgia. No nosso departamento, dentro do grupo de cirurgia do estômago, tem um grupo de cirurgia bariátrica. Os residentes não fizeram nenhuma cirurgia bariátrica, elas foram suspensas durante a pandemia e ainda estão suspensas. Então, eu acho que essa perda é imensa. A gente tentou trabalhar com os residentes à distância, realizando webinar, dando aulas à distância, estimulando eles a assistir vídeos dessas cirurgias, mas não é o mesmo aprendizado que a gente consegue realizar no campo operatório. Então, eu queria colocar isso para que a gente possa discutir no final das outras apresentações. Obrigado. Obrigado, doutor Sérgio. E assim, seguindo a sequência dessas falas, eu vou sugerir, antes que o doutor Luiz faça a apresentação dele, que o Paulo mostre a estatística aqui do Ceará, Paulo. Porque aí eu acho que isso vai enaltecer aí a palestra do doutor Luiz. Pronto, a gente, como você colocou, a gente fez uma pesquisa aqui com os residentes aqui no Ceará, né? Distribuímos isso aí de forma online e obtivemos aqui algumas respostas, né? Então, acho que dentro do que o doutor Sérgio falou aqui, realmente os residentes têm essa visão de que houve um comprometimento, né, do aprendizado. Numa segunda questão, colocando em relação ao volume de cirurgias da instituição, né, houve uma redução aí de 21% a 50%, em sua grande maioria, e de 50% a 70% em 25%. Então, a gente pode considerar que foi uma redução bem importante, e quando a gente coloca de 70% a 100%, já foi um percentual menor, né? Só interrompendo aí, Paulo, que eu fiquei curioso qual foi essa residência aí que não teve alteração. Acho que o residente estava na praia, não? Isso aí foi respostas que a gente recebeu, né, no Google Docs, e aí a gente já tabula automaticamente, mas é uma resposta passada pelos residentes. Na sequência, a gente fez um questionamento se durante o pico da pandemia no Ceará, que foi um pouco diferente de alguns outros estados, em maio, como ficou o volume de cirurgia. Aí já mudou um pouco, né, Rômulo? Aí, ó. Quando foi no pico da pandemia, 57% reduziu de 71% a 100%, né? Então, mudando um pouco do gráfico Tá certo. anterior, né? E ocorreu normalmente em nenhum lugar. Se a sua instituição de ensino possui um plano de retomada para a cirurgia, 95% respondeu que sim. Se a sua instituição de ensino oferece um ambiente para treinamento simulado em cirurgia, essa resposta aqui vai ser interessante, talvez até para a apresentação do Dr. Luiz, né? Então, 53% responderam que não e 44% responderam que sim. Se a sua instituição de ensino manteve sessões clínicas em modelo de ensino à distância, então 89% caminhou para
para as reuniões através dos meios online, né? Então, do ensino à distância. Então, foi, acho que uma boa resposta aqui em relação a essa problemática da ausência de cirurgias, de reuniões, de debates presenciais. E durante a pandemia, você considera que se sentiu esgotado psicologicamente? Aí já foi uma pergunta que a gente queria trazer também aí, essa visão, né, para os residentes, porque muitos residentes na fase de formação, né, se sentem realmente, às vezes, sobrecarregados, algumas vezes, e uma pandemia que pode interferir na sua formação pode levar a isso, né? Então, 55% concordaram, disseram que concordam, e 21% ficaram indiferentes e 23% discordavam disso aí. Então, se você considera que o período de formação deva ser estendido devido à pandemia, então, acho que um pouco dentro daquilo que o Dr. Rodrigo também apresentou, né? 57% concordam, né? Aqui a gente não tem como saber, a gente não coletou esse dado, mas de qual seria exatamente o período, né? Se ele está dentro daquelas residências que são de acesso ou se são residências já finalizando, né? 23% era indiferente, 19% discordavam que não deveria haver a progressão aí em termos de meses da sua formação. Então, esse foi uma pesquisa que fizemos nas residências do Ceará, obtivemos, eu achei pouco o número, 47 respostas, mas já dá para ter uma noção do que nós encontramos aqui e ajuda também aqui no nosso debate. Excelente, Paulo. Assim, a gente consegue imaginar, tem, como você falou, né? Tem as de acesso e tem as da especialidade, tem o que está no primeiro ano da especialidade, tem a que está no último. Então, a gente consegue imaginar vários interesses aí diferentes, né, nas respostas. Mas eu vou deixar para o último momento, né, para o debate. Eu vou convidar agora o Dr. Luiz para dar continuidade da apresentação dele. Eu acho que no final a discussão ficaria mais rica, todo mundo conversando livremente. Dr. Luiz, está com a palavra. Tá no mudo, tá no silencioso. Desculpe. Ok. É um prazer estar aqui, eu agradeço o convite de estar participando, junto com o professor Rodrigo, junto com o Sérgio Hall. E a minha disposição foi entrar um pouco no que a gente poderia chamar de alternativa ou nova prática na residência, ou incrementar o que eu diria que é o meu sonho de consumo, que cada faculdade de medicina, cada residência médica tem um laboratório de habilidades cirúrgicas. O meu doutorado foi basicamente nisso, e nós desenvolvemos modelos de ensino, inclusive com a parceria junto com a Sobracil, e eu vou trazer aqui alguma coisa em relação a isso. Antes disso, eu tive a preocupação de falar com todos os preceptores das residências de cirurgia e ouvir uma opinião deles de como está cada uma dessas suas residências. E eu queria apresentar algumas slides aqui para ficar mais ou menos bem claro a minha apresentação. Só um instante. Aproveitar enquanto o Dr. Luiz inicia a apresentação, para dizer que para a Santa Casa ele prestou e ainda presta um grande serviço, que os residentes de urologia eles fazem uma especialização em videolaparoscopia.
em cirurgia minimamente invasiva. E essa especialização para o residente da Santa Casa, ele realmente doa, né? Eles não pagam nada. Então, eu agradeço aqui em público, doutor Luiz, a sua gentileza aí de sempre. Bom, então vamos dizer como uma das alternativas de contribuição no impacto da pandemia. Estão me ouvindo bem? Sim. E a imagem está boa também. Bom, então, na nossa pergunta aos nossos profissionais das várias residências, logo no início da pandemia, todas as atividades eletivas foram suspensas, tanto cirurgias como ambulatórios. E, principalmente, a videocirurgia. Não se sabia o impacto da videocirurgia, do pneumoperitônio, do poder de contaminação que o pneumoperitônio tinha, como identificar os pacientes com Covid ou não, operava e depois pedia os exames. Alguns não dava tempo de pedir o exame, fazia tomografia. O fato é que ficou meio nebuloso nesse período. Logo a seguir veio a questão da manutenção da própria atividade da residência e elas foram mantidas. Hospitais tinham a sua emergência e urgência aberta, não teve problema, mas alguns hospitais que tinham não tinha emergência nem urgência, eram referenciados pelas UPAs e por outros hospitais. E o câncer foi uma grata surpresa, apesar das nossas preocupações e ver das notícias dos jornais. Quem trabalhava com câncer continuou trabalhando com câncer. Certamente deve ter havido alguma diminuição, mas as cirurgias de câncer se mantiveram em atividade plena. E as semiurgências, as pacientes com icterícias, com litíase biliar sintomática, hérnias encarceradas, também se mantiveram. As visitas certamente diminuíram bastante em todos os serviços e ficavam mais administrativas, do tipo opera, não opera, conduz, dá alta, não dá alta, transfere. Mas aquela visita na beira do leito, arrodeando o leito, com o staff, os residentes, os internos, isso aí praticamente deixou de existir. E os residentes ficavam residentes de sobreaviso e o residente de plantão. Na verdade, quando se teria indicação de cirurgia, aquele residente em casa, para não se ficar exposto diretamente, eles eram acionados quando tinha algum procedimento. E uma das coisas que vários staffs disseram que foram uma boa coincidência, o procedimento COVID, como se conduzir cirurgicamente naquelas intervenções cirúrgicas de traqueostomia, de punções, de outros procedimentos de urgência, foi uma novidade e também teve a consistência de fazer com que esses residentes tivessem uma precaução muito mais ampla e houve, não me deram um número preciso, mas houve uma contaminação relativamente pequena de casos e não nos protocolo do PCR, as tomografias de tórax em alguns pacientes e o ambulatório com horário e distanciamento de pacientes. Tem um ambulatório interessante lá no Hospital Professor Paulo Marcos, no HPM, onde os pacientes ficavam numa área aberta, bem ampla, e só entrava de um por um nesse distanciamento de pacientes. As aulas teóricas, a maioria deles mantiveram as aulas teóricas e as sessões clínicas também. Como o professor Rodrigo colocou, parece que não houve
prejuízo em relação a isso. Então, na verdade, o que se percebeu é que esse novo modelo que nós estamos agora debatendo, ele também aconteceu no andamento da residência e eu acho que ele vai ficar, veio para ficar. Nós teremos atividades presenciais e virtuais. Acredito que isso aí vai ser uma nova tática e uma nova prática na residência. E a questão da reposição também ficou bem claro. Quem vai pagar a reposição? Ser voluntário foi uma das opções que também foi colocado, mas ele se coloca voluntário, mas como não tem responsabilidade, ele também não tem deveres. E ser voluntário é quase como estando lá o residente oficial não querer ceder seus procedimentos, suas atividades para o residente que teoricamente ia sair. E vem a questão que, principalmente na cirurgia geral, é que eles querem avançar para a subespecialidade. Então, fazer essa reposição causa ou causaria prejuízo adiante. Então, isso aí foi uma noção geral, houve quase que uma boa coincidência do que colocaram para nós. E aí, uma das alternativas de prática é o laboratório de habilidade cirúrgica, como nós colocamos. Se todas as residências tivessem um laboratório de habilidade cirúrgica e dentro da grade curricular ter atividade desse laboratório cirúrgico, seria muito interessante. Não como substituição, lógico, mas como complementação, e nós sabemos que a simulação realística ela é muito importante no treinamento, na absorção dos conceitos e na transferência desses conceitos adquiridos de forma translacional para a sala de cirurgia. E aqui também nós tivemos grata satisfação ao longo do tempo, junto ao Laboratório de Habilidade Cirúrgica, contribuir para a implantação desses laboratórios ao longo, principalmente da região Norte e Nordeste, e também algumas do Brasil, mas a gente sabe que os grandes centros, não necessariamente os hospitais, eles têm laboratório de habilidade cirúrgica e tem modelos de ensino na plataforma do programa de residência. Como o Paulo ali mostrou, nós temos 5 residências, dessas 5 residências, 4 das nossas residências têm laboratório de habilidade. Eu até estranhei porque ali foi a média de 50%, era de eu esperar que 80% a prática do laboratório tivesse em atividade, mas nosso primeiro hospital foi na César Carlos em 2010, então nós contribuímos na formação, da implantação da aula, do modelo de treinamento, hospital em Belém, no Mato Grosso, no Pará, aqui em Fortaleza mesmo, na Universidade Federal do Ceará, no Hospital Geral, Instituto Dr. Zé Frota, Santa Casa, em Pernambuco, Maranhão, São Paulo, no Hospital do Mandaqui, com o Cisenando, nós contribuímos na colocação do laboratório lá. Fomos até o Rio Grande do Sul, lá com a Clínica Madaloso, em Salvador, Irmã Dulce, em Manaus, e o Dr. Eudes, que é outro grande estimulador da simulação realística, também lá em Natal. Ou seja, todas as cidades têm um laboratório, e esse laboratório pode ser utilizado não só pela própria residência, mas pode ceder, emprestar ou compartilhar as suas atividades com outras residências que não têm um laboratório. E aí, um modelo presencial, eu acho que o tempo vai nos ajudar, pelo menos na parte teórica, elas serem virtuais. E aí, essa forma de participação, inclusive, Sérgio, em relação ao nosso jovem cirurgião, os nossos cursos do Congresso, a gente tem que rever e repensar, e estamos pensando aqui de alguma forma. E desenvolvemos aqui o modelo, do mesmo jeito que tem o ATLS, o trauma, o ACLS da cardiologia, nós desenvolvemos pretensiosamente o AVLS cursos, que é Advanced Video Laparoscopy Suture, em parceria com a Sobracil, o professor Domene
abriu as portas para nós tocarmos isso, fazer parte dos pré-congressos e estimular a presença da simulação realística, da videocirurgia em todos os capítulos do Brasil. Aqui no Ceará, nós já estamos bem estruturados e eu vou mostrar como funciona aqui e poderá servir de modelo e de exemplo para o Brasil afora. Então, a minha tese de doutorado, eu desenvolvi esse simulador de cavidade abdominal. Ele tem uma série de características, pode ser acoplado no set de vídeo, pode ser acoplado no robô, pode ser acoplado no telão e pode fazer teleaula à distância. Videocirurgia, nós vamos testar isso aí para ver se é uma realidade. Se for, diria que nós iremos contribuir bastante para ajudar nos congressos. Então, nós participamos do mestrado profissional de tecnologia minimamente invasiva e vários produtos são desenvolvidos. Nós temos aí na parte superior, nós temos um simulador de cirurgia torácica que já foi defendido e patenteado. Aqui é um simulador de endoscopia digestiva, tem o papel do residente de endoscopia na sua primeira atividade, ele não fazer a endoscopia diretamente no paciente, ele utiliza essa simulação realística, vai evitar, dentre outras coisas, a presença de animais, então é um grande contributo. E aqui também nós desenvolvemos o ForLab, que é um simulador mais simples, que ele tem todos os conceitos da videocirurgia, movimentos invertidos, profundidade, estereotaxia, triangulação, resistências, resiliência, só não tem a visão bidimensional. E aqui é um modelo de treinamento em urologia que seria para fazer uma anastomose uretero-vesical. Foi uma defesa de mestrado do Dr. Eudes, que já está sendo bastante utilizado na prática da urologia. Então, nós temos também um curso que isso aí é uma contribuição, a participação do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, da Sobracil, do Hospital Monte Clínico, que tem o serviço de robô. Voltando aqui, desculpe. Então, é um curso lato sensu de 430 horas, é aberto para as residências, então é uma forma complementar de atividade dos residentes. Eles têm módulos de várias áreas, bariátrica, cardiologia, coloproctológica, digestiva, ginecológicas, e eles têm prática tanto no laboratório de habilidades, que saem todos com conceito ótimo e excelente na simulação realística de endossuturas. Então, é uma forma associada de compartilhar a prática junto com esses residentes. Aqui é o ForLab, simples, dobrável, que o nosso aluno num curso pode ter um desses em casa e nós lá à distância poderemos estar monitorando e ensinando a técnica de sutura. Bem rápido aqui, o manejo da agulha, que é uma das atividades mais difíceis do domínio da prática cirúrgica. Uma forma circular, onde ele desempenha todas as atividades, na frente, atrás, de-back, mão direita, mão esquerda. E em todos os modos, ele tem a prática do laboratório e tem sequência, passada de alça, e uma escala de progressão de habilidades de tal modo que, quando chega no final, eles têm a habilidade suficiente e com condição do que aprenderam de forma fazer a transferência translacional para a sala de cirurgia. Inclusive, a defesa de tese de um colega nosso, o professor Gleidson, que é o presidente do capítulo, o mestre do capítulo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, isso aí com DBEC. Aqui eu acho que mais uns 3, 4 minutinhos eu termino. Estou mostrando isso aqui só para ilustrar. E agora o treinamento da ambidestria com a mão esquerda.
certamente mais lento com a maioria, mas com o tempo a habilidade vai se processando. E a gente sabe que isso aí, às vezes, há necessidade de você mudar de mão, sem ter que mudar a posição do paciente ou sem ter que arrodear. E quando aprende, veja como faz rápido a sutura. Brincando, isso aí realmente é passada rápido para entender. E aí você tem D-back tanto com a direita quanto com a esquerda. A sutura contínua, isso aí, a partir dessa sutura contínua, quando eles chegam com uma certa habilidade, eles podem fazer anastomose. E eles passam na parte prática, na cirurgia bariátrica, fazendo a sobressutura no bypass gástrico, no estômago excluso. Então, ele treina aqui, quando ele tiver com uma habilidade suficiente, ele passa para lá. Os pontos individuais. E outra coisa interessante que a gente observou, no início só podia fazer o curso R2. E aí, isso aí fazia com que tivesse uma segregação com R1. E o professor Ferreira fez que é do IJF, ele desenvolveu um modelo de treinamento de progressão de habilidade e viu que no começo o R2 é mais rápido. Mas do meio para o fim o R1 iguala. E os bons serão os primeiros, tanto faz ser R1 como R2. Então, nós decidimos que não deveríamos segregar o R1. Se ele entra logo como R1, ele será um R2 muito melhor se ele fizer essa prática de treinamento. Então, ele desenvolveu esse modelo e também um dos objetivos dele é que o modelo faça parte da grade curricular da residência. No nosso plano de atividade, junto ao Monte Clínico, que é o hospital de robótica aqui, o nosso aluno também vai para o centro cirúrgico, faz a simulação na robótica, e você vê que aquele mesmo ponto que nós aprendemos lá no simulador simples, nós podemos também executá-lo no robô. Então, é uma sequência de treinamento com uma sequência de complexidade. Então, aquela aula teórica, ela poderá passar a ser daqui diante virtual. E o treinamento virtual nós também fazemos, a gente vê na prática, cada aluno fica no seu simulador, o preceptor fica mostrando na tela. E eles acompanham os movimentos. Se nós fazemos isso no laboratório, nós podemos fazer isso à distância de forma virtual. Esse é o grande desafio, inclusive para o Congresso, professor Sérgio, para a gente debater isso junto ao nosso Congresso da Sobraciba. E a instituição, Unicristo, tem esse laboratório que tem a parceria institucional com as sociedades, tem a educação continuada, o ensino, o treinamento, a transferência de tecnologia e o convênio com as residências e o convênio com as sociedades. E no Congresso, que a gente sentiu um impacto muito grande, já estava pronto os cursos de endossutura e endoanastomose, de cirurgia torácica, de cirurgia ginecológica, de cirurgia urológica e de cirurgia digestiva alta, todos a partir dos nossos simuladores desenvolvidos no mestrado profissional. E estavam todos eles aqui com destino aos jovens cirurgiões, mas aqui vai ficar um debate a mais para levarmos esse congresso. O residente ou o inscrito no congresso, ele pode ficar lá na sua cidade com um simulador, aquele ForLab, até ele melhorar a habilidade, e lá na sua cidade, sem se deslocar para São Paulo,
ele ir no laboratório onde ele está e fazer o acompanhamento das nossas aulas práticas. Talvez esse seja um caminho. Já vamos fazer agora, no próximo curso, Lato Sensu, esse tipo de procedimento à distância virtual, e eu acredito que ele vai dar certo, e em dando certo, nós podemos ampliar para o Brasil. Obrigado, era isso que eu queria procurar dar de contribuição junto às próprias residências, no momento que ela tiver o laboratório, não só no período de pandemia, mas a simulação realística, o treinamento em horário definido junto ao programa de residência. Obrigado pela atenção. Parabéns, doutor Luiz, excelente apresentação. Eu vou fazer só alguns comentários antes de passar a palavra. A simulação, ela passou a ser tão importante que eu acho que todo mundo concorda, não justifica um residente ir aprender durante uma cirurgia, uma sutura, um ser humano. Então, na Santa Casa, a gente ainda não instituiu isso, doutor Luiz, mas é nossa intenção que o residente estipular em quanto tempo ele está fazendo, para que ele possa, no simulador, para que ele possa, a partir daí, começar a fazer a sutura no paciente. Esse modelo do Dr. Eudes, eu tive o prazer de participar, né? Eu fui um co-orientador extraoficial, na época não tinha o doutorado, e ele mostrou semelhança do trabalho do Ferreira, que o R1, em pouco tempo, ele estava fazendo no mesmo tempo que o R3, e no final chegava muito próximo do tempo do staff já experiente. Então, tem esse propósito. Com relação à pandemia em si, eu acho que o Ceará teve um impacto forte, né? Chegou rápido aqui, talvez a gente pensa que por ser hub, né? Tinha muita gente aqui do exterior voltando para cá, então teve pacientes logo no início disseminaram logo, e poucos leitos de hospital em relação a outras cidades. Então, a gente não percebeu aqui nenhum hospital tivesse a capacidade de criar uma via COVID-free, né? E muito menos os serviços públicos ou serviços com residência. Então, algumas residências, pelo que eu tive, assim, realmente só ficaram operando urgência, realmente. E a Santa Casa foi uma dessas cirurgias, né? Foi uma desse serviço, né? As cirurgias de câncer, como já foi falado, elas permaneceram. Para aqueles casos graves, os cânceres que poderiam se adiar ou esperar, ou fazer, no caso de câncer de próstata, fazer uma hormonioterapia, assim foi feito. O que pôde adiar, adiou, e aqueles casos, principalmente tumor de rim, um volume maior, ou então tumor de bexiga, sangrando, esse não tinha como aguardar, continuavam as cirurgias, e cálculo, quando tinha complicação séptica, as cirurgias permaneciam, mas o curioso é que no consultório, todo mundo na cidade sentiu, até no consultório, os pacientes estavam eliminando os cálculos, eles estavam aguentando a dor por conta do medo. Eles não iam à emergência, não ligavam para algum urologista amigo e tratavam clinicamente. Lógico que no serviço público vem casos bem mais complexos e as cirurgias continuaram. Mas, de repente, pelo menos lá na Santa Casa, o serviço já voltou voltou quase para o antigo normal, né? Assim, alguns cuidados, mas o volume está praticamente igual. E um comentário sobre o ensino à distância é que os nossos staffs, aí a gente tem um serviço forte em uro-oncologia, radioterapeuta, oncologista clínico, todo mundo gostou tanto dos webinários que está tendo uma dificuldade de voltar para a aula
presencial, né? Assim, tá todo mundo acomodado com esse modelo que realmente é gostoso, né? Você debate do seu conforto e você consegue palestrar trazer um palestrante de fora, ter uma discussão mais aprofundada. Então, isso aí eu acho que tem aquelas previsões que talvez o retorno ao presencial seja mesclado com o webinar. A gente ainda está curioso para saber como vai acontecer. Bem, eu fiz alguns comentários, mas o doutor Sérgio está lembrando aqui para doutor Luiz puder descompartilhar a tela, doutor Luiz, terminar o compartilhamento, aí eu acho que todo mundo consegue se ver melhor, mas eu vou passar aqui a palavra, se alguém... doutor Rafael, gostaria de fazer algum comentário? Você que coordena o serviço de cirurgia, você participa do serviço de cirurgia? Doutor, sim. No nosso caso lá no Martiniano, né, que é o antigo hospital da polícia, somos um hospital de porte secundário, né, temos em torno de 80 leitos, então um hospital da rede do estado, né, seria um hospital considerado pequeno, mas nós temos lá 8 residentes, né, 4 R1s e 4 R2. Mas o hospital, apesar de ser pequeno, ele funciona quase que em sua totalidade para cirurgia, né? A gente não está internando mais casos clínicos, o governo do estado resolveu tornar o hospital cirúrgico e manter uma maternidade porque o governo também preferiu manter. Mas isso era só para dizer que, como nós somos um hospital de porta fechada, né? Ou seja, a gente recebe os pacientes regulados, não tem uma emergência aberta. Quando veio o decreto do governador, nós tivemos aqui o primeiro caso no final de fevereiro. Quando foi 18 de março, houve o decreto do governador, né? O decreto mais rígido. E aí teve praticamente um apagão de cirurgias no hospital, porque como não fazíamos urgências de forma assim tão eminente, a gente quase que fecha, só ficou com os pacientes de cirurgias mais complexas, ali que estavam ainda se recuperando de pós-operatórios maiores, né, que não tinham condições de ter alta. Mas em compensação também agora, como o hospital não recebeu Covid, né, de forma direta, os casos de Covid que nós tivemos lá no hospital são pacientes que nós recebemos depois por urgência. A gente se adaptou à rede, né, já que não estava tendo cirurgias eletivas, então a gente passou a receber mais cirurgias também de urgência dos hospitais que fechavam seus leitos de cirurgia eletiva para receber paciente Covid. E aí houve esse aumento logo em seguida de cirurgia e depois a gente passou, né, a também ser o primeiro hospital a voltar à cirurgia eletiva no estado. Hoje a gente está funcionando já em torno de 80% a 90% das cirurgias eletivas que nós tínhamos, né? Mas no começo realmente houve essa parada e havia grande insatisfação dos residentes, porque esse número que a gente encontra aqui na nossa pesquisa, né, que em torno de apenas 53% dos hospitais ofereciam o treinamento simulado em cirurgia, doutor Luiz, realmente 80% dos hospitais, como o senhor catalogou, tem o serviço, tem um espaço, um ambiente de treinamento para simulação em cirurgia, mas lá no hospital, durante o pico mesmo da pandemia, a gente foi aqui em maio, a gente fechou o centro de treinamento, porque tanto não podia compartilhar o ambiente, como também era difícil compartilhar os acessórios, né? E aí bem interessante essa perspectiva que mostra realmente da pessoa ter em casa, né, o seu protótipo, para que haja uma tutoria online e dessa forma, se a gente já tivesse essa visão antes desse treinamento acompanhado, onde o residente na sua casa, ou, enfim, no local reservado ele pode fazer esse treinamento, talvez a gente tivesse apresentado um prejuízo menor. Que a gente vê aqui na nossa pesquisa também, né, como o Paulo e o Dr. Romulo demonstraram, foram 47 respostas, mas foram até um número considerável, não é um número como chegou a 600 na Corem da Santa Casa de São Paulo, mas envolveu vários hospitais, né? Era uma pesquisa voluntária. Essa pesquisa, ela veio nós tivemos uma reunião, acho que o Dr. Romulo deve lembrar, a gente teve uma reunião justamente em julho, quando alguns hospitais imaginavam voltar às cirurgias, mas ainda de uma forma insegura, porque os protocolos não eram bem estabelecidos. A gente decidiu, não, então vamos ver como é que está a opinião dos residentes, para ver se a gente, como sociedade aqui local, se pode se colocar, né, como parceiro, como incentivador no retorno das cirurgias. E aí 47 pessoas responderam de forma voluntária, e a gente vê aqui que 98%, né, dos residentes acham que houve comprometimento houve comprometimento do aprendizado durante a cirurgia,
de forma que, na última pergunta, quando a gente perguntava, né, se os residentes achavam que deveria ter um aumento em meses, na época a nossa pergunta não falava em se deveria aumentar por 4 meses, que a gente não sabia por quanto tempo ia demorar a pandemia. A maioria das pessoas achou que sim, né? Diferente da Santa Casa, a maioria dos residentes aqui acharam que a gente deveria prolongar o tempo de residência. Então essa foi nossa experiência com o Martiniano. Agora a gente segue operando, mas aqui o que a gente encontra na nossa pesquisa é que os residentes acham que a gente deveria prolongar o tempo, né, do término da pós-graduação. É muito parecido... Ai, desculpa, doutor Sérgio quer falar, né? Não, pode falar. Eu falo depois. Não, eu sou a Catiane Lustosa, sou preceptora aqui da Maternidade Escolar Assis Chateaubriand, da Universidade Federal do Ceará. E essa pesquisa, ela refletiu muito o que a maioria dos residentes em ginecologia pensava também. A gente fez uma pesquisa interna, né, e em torno de 70% estavam insatisfeitos com o volume cirúrgico ginecológico, porque apesar de ser uma maternidade não ter parado, né, a parte obstétrica, a parte ginecológica ficou muito aquém. A gente teve uma perda de cirurgia em torno de 80%, porque 20% continuou por conta dos casos oncológicos e de urgência, mas 80% parou, e as pacientes operadas laparoscopicamente foram suspensas em sua grande maioria. E isso durou até meados de julho, né? Julho a gente começou uma reabertura gradual e hoje a gente voltou em torno de 80% do nosso número de cirurgias. Junto com a Universidade Federal do Ceará, a gente tem um programa de treinamento laparoscópico, onde os residentes eles têm acesso ao instrumental, né, cirúrgico dentro do próprio complexo, né, da UFC. Porém, a gente viu que essa dificuldade dos meninos continuarem o treinamento lá na universidade, até porque não podia ter uma aglomeração. E aí eu também tenho um curso que eu faço com os residentes fora da universidade. Eles adquirem o material e levam o material para casa. E isso funcionou porque a gente começou a fazer o treinamento à distância com eles, né? Então, além do treinamento que eles não estavam tendo em vivo, a gente tentou suprir com as aulas online, mas com treinamento online. Então, os meninos que tinham a caixa, né, que eram a grande maioria dos R3, eles continuavam fazendo os treinamentos em sutura, principalmente laparoscópica, guiados por alguns preceptores. E isso foi benéfico para eles, no sentido de manter algum treinamento. Mas, querendo ou não, há um prejuízo, né, em relação à cirurgia, principalmente a cirurgia laparoscópica. E daí existe uma grande problemática, porque a nossa universidade, a gente tem, falando da ginecologia especificamente, a gente tem 2 R4 em endoscopia ginecológica. E essas 2 R4 elas só passam um ano. Então, se a gente contabilizar, elas pararam em março e elas começaram a operar laparoscopia agora em agosto. Então, foi praticamente 5 meses, em torno de 5 meses, e é um prejuízo muito grande para quem tem apenas um ano. Então, o que fazer com essas pessoas, né? O que fazer para melhorar esse treinamento laparoscópico? Porque o Dry Lab ele melhora a curva, né, de aprendizado, mas os tempos cirúrgicos das cirurgias, né, o como você vai fazer para poder adquirir habilidades é bem difícil, pensando em só um ano de treinamento, né? Em só um ano de endoscopia ginecológica, por exemplo. E daí o pensamento de realmente você começar a ter um modelo mais realístico, onde você consiga suprir essa curva de aprendizado. Lá na maternidade a gente tem 2 linhas de pesquisa, e uma delas, ano passado, a gente concluiu, onde a gente viu justamente esse treinamento laparoscópico do R1, R2, R3 e R4. E aí, em mais ou menos um mês de treinamento, né, sendo o treinamento uma vez por semana, o R1 se igualou ao R2, R3, R4. Então, ficou muito parecido, né? O tempo de elaboração do nó, enfim, e algumas outras técnicas. Mas será que isso é reprodutível quando a gente fala em técnica cirúrgica, em você conseguir ter tempo cirúrgico adequado? E isso a gente não consegue
só com treinamento em Dry Lab, né? E fica a questão, será que a gente vai conseguir formar bem essas pessoas que têm a especialidade em apenas 1 ano, ou 2 no máximo, por exemplo, um R4, né? Uma subespecialidade? E aí é realmente um grande questionamento, assim, muito mais do que o pessoal que tem R1, R2, R3, ou o R1, R2, por exemplo, que tem mais tempo. Mas o R4, ele é muito, ele perdeu muito nesse ano. E aí a gente não sabe muito o que fazer, principalmente por conta da bolsa, né? Doutor Sérgio? Eu queria colocar uma questão. Eu e o doutor Rodrigo, a gente tem discutido muito o cirurgião geral, né? A formação do cirurgião geral. Na Santa Casa a gente tem 2 anos de geral e 2 anos de especialidade. Como é que fica? E a gente percebe, muitos acabam fazendo só os 2 anos e voltam para a sua cidade e não fazem a especialidade, ou porque não querem ou porque não conseguem entrar na especialidade. Como é que fica, com a pandemia, esse R1 e esse R2? Como é que fica a nossa responsabilidade na formação deles? Porque a gente está falando de procedimentos avançados, visualaparoscopia, câncer, mas como é que fica o cirurgião que vai para o interior e que precisa aprender a fazer uma hemorroidectomia, uma fistulectomia, uma hernia inguinal aberta ou não, uma coisa, mesmo uma colecistectomia laparoscópica, como é que fica esse indivíduo que agora termina o R2, não entra na residência e vai para a sua cidade de origem? Eu realmente estou extremamente preocupado. Inclusive, fica até estranho quando a gente vê o que os governos, tanto federal como estadual, estão fazendo no sentido de que todos os alunos vão passar, assistindo ou não, às suas aulas. E muitos não assistem porque sabem que vão passar de ano. Então, a gente está criando uma geração que vai ter um gap de aprendizado. O que nós vamos fazer para esse tipo de residente? É uma preocupação e uma pergunta para todo mundo. Doutor Rodrigo, quer fazer o comentário? Acho que o comentário para o Sérgio, em relação a essa pergunta, Sérgio, eu acho que a gente não tem ainda a resposta. Mas se a gente for ver o que vem acontecendo na formação do médico nesses últimos 20 anos, com a abertura de muitas escolas médicas, não tem estágio prático para todo mundo, não vai mudar tanto da nossa realidade. Eu acho que a gente não tem um cirurgião, um bom cirurgião, você. Quanto tempo leva para formar um cirurgião? Não é 2 anos de residência. O cirurgião se forma em 10 anos, porque não é só o procedimento técnico. O cirurgião precisa aprender clínica cirúrgica, precisa aprender a indicar cirurgia, precisa aprender a contraindicar cirurgia, e isso é só a experiência dele durante a vida dele que ele vai adquirir. Então, não é porque teve um período que o residente não operou 4, 5 meses, ele pode recuperar isso depois. Só que você tentar garantir isso numa instituição que tenha residência, sem um financiamento adequado, sem um movimento cirúrgico que a gente quer que tenha, mas todo mundo está vendo que, por enquanto, os doentes não querem também ser operados. Na clínica privada, isso é uma realidade. A gente tem uma demanda muito grande no SUS, reprimida. Isso vai possibilitar que você tenha de novo o movimento, mas o movimento começa antes.
no ambulatório. Você não pode, que nem a gente tem lá, 40 mil doentes atendidos no ambulatório todo mês. Você não pode pôr mais 40 mil doentes nessa fase no ambulatório. Você tem que controlar, não pode ter aglomeração. Então, são coisas que eu não sei ainda quanto tempo vão levar para normalizar. Mas eu acho que a formação do cirurgião, a residência é extremamente importante, mas não é só isso que vai formar o cirurgião. Vou passar a palavra agora para o doutor Marconi. Doutor Marconi. Boa noite. Novamente, eu sou coordenador da Coreme, presidente da Coreme, aqui, chefe do serviço de cirurgia aqui no Hospital Servidor do Estado de Pernambuco. É um hospital um pouco diferente do SUS, que nós damos assistência apenas aos usuários. Na verdade, os nossos usuários são os servidores do Estado e seus dependentes. Então, a gente conseguiu, dentro do hospital, a gente tem serviços de convênio, onde a gente praticamente o hospital se tornou um hospital Covid. Né? Ficou todo atendimento de urgência, de cirurgia eletiva, que foi parada. Então, a gente acha que esse comprometimento da residência médica, que é o tema, né, o impacto da pandemia, ele é mundial. Logo no começo, eu entrei em contato com, vocês devem conhecer, o livro de cirurgia do Schwartz, o editor, o professor Francis Charles Brunicardi, é meu amigo, eu estagiei com ele quando ele estava no Baylor College, em Houston. Ele agora está no Sunny Downstate, que é um hospital no Brooklyn, um hospital público, e na época, ele hoje é reitor, inclusive, da faculdade lá, e ele chegou e colocaram ele no Task Force na frente, né, com 1.500 pessoas para administrar. E conversando com ele, na ocasião, ele marcou, a gente está vivendo uma pandemia, um pandemônio, que a gente tem agora que reentender como é que a gente vai ensinar medicina. Ele é envolvido com essa questão de medicina, de cirurgia, há décadas. E esse sofrimento é um sofrimento eterno. Então, não só na área de cirurgia, a gente entende que a endoscopia, na hemodinâmica, em todos a radiologia intervencionista, todos esses profissionais vão ter, esses residentes vão ter não tem como você reproduzir 4, 5 meses perdidos, reintroduzindo em um tempo continuado sem haver extensão da residência médica. Isso é a minha concepção. Aqui na residência, a gente discutiu muito isso aqui na reunião da CEREM-PE, e surgiu, foi uma das pessoas a favor, que a gente não deveria abrir prova de residência médica para novos residentes entrarem em março, né, 1º de março, que é nacional, 1º de março de 2021. Não teríamos residência. Ela começaria 4 meses depois, ou seja, março, abril, maio, junho, residência começaria em julho. Então, o tempo perdido seria reposto para todas as residências. O pessoal argumentava, não, mas a anestesia não sofreu. É claro que sofreu. Quantos bloqueios piais o residente de anestesia fez? O da UTI disse, não, a UTI não teve repercussão. Claro que teve. Ele passou 3 meses vendo paciente Covid. Quantos pós-operatórios de neurocirurgia eletiva ele viu? Quantos transplantes ele viu? Ou seja, o comprometimento, no meu entender, foi na residência de uma maneira geral. Baseado nessa questão de o que é que vamos fazer, a Comissão Nacional de Residência, acredito que vocês devem saber, não vou tomar muito tempo, é rapidinho, eles elaboraram um questionário nacional. Né? Vamos ver o que é que os residentes estão pensando a nível do Brasil. Eu vou dizer rapidamente para vocês, não vou compartilhar, vou ler o que está aqui na minha frente. Foi uma amostra extremamente substanciosa, foram 10.469 médicos residentes responderam. A maioria do Sudeste, 48,7%, sendo a maioria de São Paulo, do Sudeste, 25,3%, Nordeste, 19%, Centro-Oeste, 10%, Região Sul, 15%, Norte, 2,8%. Os programas de residência que responderam, 50% áreas clínicas, 41% áreas cirúrgicas, contemplando 6,5% dos residentes da cirurgia geral. A síntese, o resumo, foram várias perguntas, mas qual é o final? O final é interessante.
81% consideram, dos residentes que responderam, que houve interferência do Covid no programa de residência médica, né? Sendo que as alterações, as duas, tanto na área prática como teórica. Tá? O cenário que houve diminuição de mais de 50% de atividade, ele considera ambulatório e cirurgia eletiva. Né? Cirurgia de urgência, que nós temos no Brasil residências médicas em urgência. Esses se mantiveram. Né? E, no final, eles acham, aí onde a Comissão Nacional de Residência Médica vai estar ainda sem definição, os residentes, 73,9%, ou seja, quase 75% dos residentes, consideram ser capaz de recuperar as competências até o final do programa de residência médica. Como é que você vai terminar ou associar 4 meses, praticamente, em um complemento de uma residência? Como é que você vai conseguir fazer isso? Porque, ainda para complementar esse meu raciocínio, é que nós estamos voltando, mas a grande maioria das residências, no momento, não voltou ao seu normal. Os pacientes estão com receio de se operar, você tem que estar fazendo PCR para operar, você tem que estar fazendo tomografia em alguns pacientes, você tem pacientes no planejamento dentro do hospital. Nosso hospital, a gente criou uma coisa interessante, uma área chamada área de transição. O nosso hospital público, o paciente só vai para a enfermaria da especialidade depois que ele tem um COVID, tem um PCR negativo. E a gente tem visto. O resgate, tem um hospital aqui na cidade, que a tentativa de resgatar os pacientes que tiveram cirurgia suspensa, 70% dos pacientes que foram chamados para a cirurgia assintomáticos, porque o sintomático você nem testa, mas o assintomático, 70% deu PCR positivo. Então, a residência está comprometida e não haverá um modelo salvo estender a residência para esse pessoal. Foi bem colocado. Esse pessoal que vai para o interior operar uma hérnia, porque a maioria, em Pernambuco, você tem 700 vagas de uma forma geral, 700, 800 vagas para residência médica, e tem 3.500 candidatos. A maioria vai para o interior, meu amigo. Olha que uma boa parte nem para residência faz. Então, eu acho que o comprometimento é geral. A Comissão Nacional de Residência Médica está com uma dificuldade muito grande de tentar contemplar, e é provável que haverá de regionalizar. Ou seja, como é que você vai fazer na Santa Casa, como é que eu vou fazer no Hospital do Servidor do Estado. Isso vai ter um impacto, sabe, gente? Por exemplo, eu tenho um residente daqui que quer fazer a segunda residência dele em São Paulo. Como é que vai ser o dia da tua residência em São Paulo? Qual é o dia que vai ser? Ou seja, vai ficar uma heterogeneidade que vai complicar muito a atividade desse... Perdemos todos na pandemia, e eu acho que seria a única forma, é uma posição da Serem Pernambuco, né, que seria estender a residência por mais 4 meses. Bom, eram esses alguns alguma coisa posterior a gente pode voltar a falar. Obrigado pela oportunidade. Marconi, eu agradeço aí sua participação, excelente aí sua colocação. Eu vou passar aqui a palavra para o doutor Ricardo. Meu amigo Ricardo. Rômulo? Estamos lhe ouvindo. Ouvindo? Sim. Boa noite a todos. Estou participando aqui até pelo que o doutor Luiz Moura nos anunciou, então, esse encontro, um encontro realmente de muito valor para a discussão da residência médica. Na verdade, o meu primeiro encontro nesse tipo de discussão. É um prazer conhecer aqui os debatedores, doutor Sérgio, doutor Rodrigo, o Marconi falou muito bem, doutor Luiz Moura, Paulo Campelo, e aí vou detalhar um pouco aqui o nosso serviço. Atualmente eu coordeno o serviço de cirurgia geral do Instituto Dr. José Frota aqui em Fortaleza. É um hospital de referência no trauma. Tá? Nós temos a residência de cirurgia geral e cirurgia básica, porque nós temos vagas para os 2 tipos de treinamento do residente, né? E
Sofremos também, sofremos dos mesmos modos que vocês aí nos hospitais onde vocês trabalham e atuam. Tivemos as paralisações aqui bastante fortes, até porque Fortaleza e o Ceará realmente foi destaque como um alto índice da pandemia, né? E aí tivemos que paralisar todas as nossas cirurgias eletivas programadas no período mais grave aqui em Fortaleza, né? Claro que, por ser um perfil eminentemente de trauma, os nossos residentes permaneceram ainda com algum treinamento e participação nas cirurgias do trauma, porque a nossa emergência é aberta, né? Então, recebemos praticamente cirurgias de urgência e emergência de toda a região metropolitana de Fortaleza e algumas vezes mais distante do interior do estado, tá? Na verdade, é um hospital terciário, composto por múltipla especialidade e que o residente tem essa chance de atuar dentro da cirurgia do trauma, principalmente, né? Eu concordo muito com o que o doutor Paulo apresentou aí nessa estatística, né? Esse levantamento que o Paulo fez realmente foi uma realidade, é uma realidade aqui, não só do ponto de vista numérico, mas do ponto de vista de opinião dos residentes, né? O comprometimento foi muito devastador para a residência de cirurgia geral, né? Algumas oportunidades apareceram, mas, de um modo geral, a nossa cirurgia eletiva foi, do ponto de vista de atuação, tornou-se zero, negativo, e aí a gente teve, então, que apelar para tudo que a gente fosse possível de atuação do residente. A gente teve a participação também em educação à distância, né? E isso foi uma novidade que vai ficar para todos, né? Inclusive, o CBC aqui no Ceará, o que a gente está fazendo atualmente é o curso para a residência médica com o CBC atuando nessa organização e tem sido de muito bom proveito para os residentes, né? E a boa participação. Eu vejo que, realmente, esse prejuízo ainda vai se estender, viu, doutor Marconi? Não só foi um prejuízo há poucos meses, que começou há poucos meses, mas ainda vai se estender durante muito tempo. Até porque o que a gente está comprovando aqui, a nossa abertura já se iniciou para cirurgias programadas eletivas. Nós teríamos uma programação e um percentual de perspectiva de realizar umas 800 cirurgias por mês no momento normal. Hoje nós estamos com o movimento iniciando com 50% dessa estatística prevista para o ano de 2020. Nós tivemos algumas coisas que foi favorável para a gente. O Instituto Dr. José Frota inaugurou um hospital novo antes da pandemia. E esse hospital estava preparado para atuação na cirurgia eletiva e na cirurgia do trauma. Ele ainda não tinha sido preenchido e foi um hospital que foi totalmente desvirtuado do trauma para a pandemia. Isso foi muito bom para a população, foi muito bom para o social, porque havia esse hospital já montado e que foi capaz de receber não só das UTIs, mas das enfermarias e podendo resolver grande parte do problema da pandemia aqui em Fortaleza, né? Hoje o hospital praticamente não tem mais doente de Covid. A gente já esvaziou, a gestão praticamente já esvaziou o hospital de pacientes de Covid. As UTIs já estão voltadas para o paciente do trauma e as enfermarias também. Então, tudo está se iniciando e voltando ao normal lentamente. Há uma reavaliação do que se deve fazer para o hospital voltar à sua normalidade e atender
todos os doentes que ele era voltado do trauma, né? A realocação desses pacientes para essas enfermarias. Mas para a residência, me preocupa principalmente os residentes de cirurgia básica, isto é, aqueles que estão no R2 e que estão já terminando essa residência do seu segundo ano. Os que estão na residência de cirurgia geral, que seriam 3 anos, já não nos preocupa tanto, porque a gente pode agilizar isso daqui para frente, já que a abertura está acontecendo, para a gente ganhar um pouco do tempo perdido. Claro que todos têm deficiência. Essa avaliação a gente já está fazendo junto a cada residente, R1, R2 e o de cirurgia geral, que é o de 3 anos, e a gente já sente isso. A autoavaliação deles já nos mostra isso, muita deficiência. As habilidades foram muito comprometidas com essa paralisação que aconteceu, né? Do ponto de vista teórico também, mesmo com essa atuação da gente em aulas virtuais, é claro que muitos deles se desvirtuaram um pouco e foram trabalhar em emergências COVID, em serviços montados COVID, e deixaram até de lado um pouco o estudo, né? Então, assim, eu concordo com o Dr. Marcondes. Eu acho que a gente deveria estender, de alguma forma, conseguir o apoio das instituições que financiam isso. No nosso caso, é a prefeitura que financia a residência médica, em alguns outros casos é o MEC, em alguns outros casos são os estados. Então, acho que a gente não sei como seria essa viabilidade, mas eu concordo com o Marcondes, a gente deveria estender. Essa pesquisa que o Paulo fez, na resposta deles, eu acho que não vai vingar, isto é, eles funcionarem como fellow da instituição. Na verdade, eles vão tentar outra residência ou vão enfrentar a vida com a bagagem que eles adquiriram. Eles não voltarão, é o meu pensamento, eles não voltarão para o hospital porque eles terão compromissos, eles terão que trabalhar, eles acabarão tendo que mudar os seus objetivos, né? Então, eu acho que essa resposta do Paulo aí é uma resposta que o Paulo obteve, é uma resposta que tem um viés, isto é, eles querem terminar, mas, na verdade, como fellow, isso não vai vingar, né? Então, eu acho que a melhor maneira seria realmente tentar conseguir aí, Marconi, estender essa residência por mais 4 meses e ver como é que ficaria daqui para frente. O prejuízo está instalado. Como reverter isso é que é o problema a decidir, e não só nós, em conjunto com eles, em conjunto com os gestores, em conjunto com os financiadores. Então, um ponto em relação ao financiamento não seria o grande problema, porque a gente não teria outros residentes, a gente não teria que pagar a mais a esses que vão estender, considerando que você não teria uma nova prova. Então, é só uma questão de decisão, mas a minha impressão é que, a nível da Comissão Nacional, isso aí está cortado após o momento que a grande maioria dos residentes disseram que a gente não quer, a gente quer acabar e trio. Então, vai prevalecer isso aí, vai ser mais simples para a Comissão Nacional resolver. Vai ser quem fez, fez, quem não fez, fez, como diz a história, perdeu o Playboy. Pronto, terminou. É a coisa que vai prevalecer, lamentavelmente. É a minha impressão. Concordo. Agradeço aí ao doutor Ricardo aí pela participação. Prazer em revê-lo, doutor Ricardo. Eu vou passar aqui a palavra para o nosso presidente, doutor Paulo, porque o nosso combinado, doutor Paulo, era 1h30, né? E a gente alcançou isso, né? Atrasou 15 minutos para iniciar, alcançou agora. Discutir é bom, né? Mas eu acho que, pelo que a gente programou agora, né, seria o fim da nossa discussão, mas eu coloco aqui para você. Se passar de 1h30, a gente não trabalha amanhã, né, Sérgio? Eu gostaria só de deixar aberto
a Tereza da Meditrone, que está ainda na sala participando. Se ela quiser fazer alguma colocação, o que é que a indústria tem pensado em relação a isso, se tem havido algum posicionamento. Muitas vezes a indústria trabalha com realização de cursos, né? Sei que eles têm participado bastante nos eventos online, né? A gente semanalmente, como o Rômulo colocou, e às vezes até mais de um evento ao dia, né? Hoje nós estamos fazendo esse evento pela Sobracil, mas outras entidades também estão fazendo seus eventos paralelamente, e a gente escolhe aquele que mais está relacionado com a nossa prática. Não sei se ela está ouvindo, eu mandei aqui um direct para ela, mas... Oi, doutor Paulo. Boa noite. Olá, Tereza. Boa noite. Tudo bem? Então, agradecer, né? A gente sempre, como Meditrone, a gente tem apoiado massivamente todas as iniciativas que a gente tem procurado se colocar, tem sido assim a parceria com a Sobracil. Agradecer pelo espaço. Nós temos uma programação amanhã, damos sequência a ela, vamos ter um webinar bastante relevante, e aí já estão todos convidados. E realmente agradecer. Vou deixar em aberto aqui, a gente tem a Mara, também da Meditrone, que está participando com a gente, que é a nossa gerente de bariátrica, e temos também a Priscila, que é do Clinical Affairs. Mas, em nome de todas, eu gostaria de agradecer essa parceria com a Sobracil e nos colocar à disposição para os próximos apoios que forem necessários e caminhar aí com vocês. Obrigada e uma boa noite a todos. E é isso. Agradeço a sua participação, Tereza, e já coloco aqui para quem está participando que em outubro nós vamos ter um outro evento. Mais à frente a gente divulga com o patrocínio também da Meditronic, com o apoio da Meditronic, que tem sido nossa parceira nos eventos a nível da Sobracil Ceará. Rômulo, eu vou agradecer em nome da Sobracil Ceará a sua moderação, ao Dr. Rodrigo, ao Dr. Sérgio, ao Dr. Luiz, que foram os participantes da mesa, mas também ao Dr. Marconi, ao Dr. Ricardo, né, a Catiane, ao Rafael, tá, que tiveram presente aqui conosco e acrescentaram, cada um, contribuíram um pouco para esse crescimento, para essa busca de soluções, para esse debate que foi muito produtivo. Tá? Aos demais participantes, nós agradecemos e todos que tiveram presentes vão receber nos seus e-mails o nosso certificado aí nos próximos dias. Muito obrigado a todos e uma boa noite. O evento vai ficar gravado e depois eu disponibilizo nas redes sociais. Boa noite, Paulo. Parabéns. Boa noite. Chamada amanhã, hein, Sérgio? 7 horas eu vou fazer chamada. Já correu, hein? Esperou não, já correu.